Olá, sejam muito bem-vindos a esta live. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os livros espirituais. Eu não vou falar sobre todos não, hoje eu vou falar sobre o Bhagavad Gita. Porque, a gente tem uma ideia sobre iluminação espiritual, ou o que é ter uma vida espiritual, muito diferente do que é a realidade. E muito disso se dá por causa desses livros espirituais. Esses livros que dizem como deve ser o iluminado, como deveria ser, como não deveria ser, né? E eu acho interessante porque os indianos, os povos orientais, eles têm uma visão de que Cristo, Jesus Cristo, não foi o Messias. Vocês sabiam disso? Vocês sabem por quê? Porque por causa daquele episódio de Jesus quebrando tudo no templo com o chicote, expulsando todo mundo do templo. Porque na visão oriental, um sábio, um avatar, ele deveria ser manso e pacífico. Só que olha que interessante isso. O próprio Bhagavad Gita, eu até nem sei se eu tenho um exemplar aqui dele. Eu até acho que eu tenho na biblioteca, mas eu não vou encontrar agora. O próprio Bhagavad Gita é uma guerra. Ele é uma guerra entre Kauravas e Pandavas, que pode também, que realmente aconteceu. É uma mistura histórica, é uma mistura simbólica e espiritual. Assim como todos os livros espirituais. Tem um quezinho de história, um pouquinho de simbolismo e um pouquinho de espiritualidade. Por quê? Porque as histórias, assim como as histórias de Jesus não contava parábolas, contos, para exemplificar o que ele queria dizer, para que ficasse mais fácil de a gente entender o que ele estava querendo dizer. É a mesma coisa. Bhagavad Gita foi escrito há aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. E é um conto, vamos dizer assim, de Krishna e Arjuna. Arjuna é um guerreiro que precisa entrar em guerra. E ele precisa entrar em guerra contra os parentes dele, os primos dele, primos primeiros deles, filhos dos tios deles, para o domínio de uma cidade. E Arjuna não quer entrar em guerra. Ele diz, eu não quero entrar em guerra contra eles, porque eles são meus primos. Como é que eu posso ficar feliz matando meus primos? Deixa que vençam, deixa que fiquem com a cidade. Eu não vou entrar em guerra com eles. E aí Krishna, que seria Cristo para o hinduísmo, tá? Krishna seria Cristo para o hinduísmo. Ele diz assim, que ele tem que entrar em guerra contra os parentes dele. Porque se ele não entrar em guerra contra os parentes dele, primeiro, ele vai ser taxado de covarde, de medroso pelos primos e parentes, e ele não estará cumprindo seu dever. Gente, é muito simbolismo, nem tem como eu dar uma aula sobre isso aqui, falar sobre isso aqui. E tu vai ver que é muito diferente do que eu falo, por exemplo, do que a Lúcia Helena Galvão fala. Eu sou aluna de Nova Acrópole, tá? Hoje eu não participo mais da Nova Acrópole, porque tinha que concordar com algumas coisas para passar para determinada fase, e eu não pude fazer isso. Eu não pude dizer que acreditar naquilo. Tipo, é um momento, tipo a igreja católica. Aqui tu tem que acreditar que é um mistério e que é assim. Tu não pode questionar isso. Tu tem que acreditar que isso é assim para passar para o próximo nível. Então, Nova Acrópole tinha isso, pelo menos na minha época, não sei se hoje tem. E aí eu disse, não, eu não posso aceitar isso, dizer que isso é verdade, se eu não sei se isso é verdade.
porque vocês estão dizendo que é verdade, eu não sei se é verdade, então eu não posso aceitar isso, né? Eu tenho um perfil, para quem conhece Enneagrama, um tipo 6 do Enneagrama, sou questionador do Enneagrama. E para quem conhece arquétipos, eu tenho um arquétipo de Atena. Então pensa, a deusa da sabedoria e da guerra racional, da guerra sábia, né? A deusa da sabedoria e o questionador num arquétipo só, tendo que aceitar algo que uma escola de filosofia, a maneira clássica, diz que tem que ser. Aí para mim aquilo não dava, não deu, e aí eu não segui na Nova Acrópole. Mas eu gostava muito, eu gostava de ir para as aulas, eu gostava muito, eu aprendi muito, eu comecei a estudar filosofia aos 17 anos. Pena que teve esses embates, eu queria simplesmente conhecer tudo para depois ter minha própria opinião, né? E não é assim que funciona. E o mundo não é assim que funciona. Vocês já perceberam isso? E o Bhagavad Gita é isso também. Eu lembro que na faculdade de História eu fiz um trabalho sobre o Bhagavad Gita. Porque ele é histórico também. Mas ele é simbólico e é espiritual. Então foi um trabalho mal visto pelo meu corpo docente, pelos meus professores na época. Gente, olha só, eu acho que eu vou acender a luz aqui, pegar meu café e aí vamos para esse papo que ele é bem sério e bem importante. Vocês vão ver. Virei tudo, mas não virei. Gente, olha que interessante isso. O Bhagavad Gita, ele é a história que conta a nossa luta interior entre o nosso lado bonzinho e o nosso lado mais mal, vamos dizer assim. É uma luta interna, simbolicamente. Historicamente, é a guerra entre Kauravas e Pandavas, né? Pelo domínio de uma cidade. E aí vem Krishna conversar com Arjuna antes de ele iniciar a guerra, dizendo que ele tinha que entrar em guerra contra os parentes dele, porque ele precisa cumprir o dever. Então, assim, essa parte de Bhagavad Gita eu concordo plenamente. Você precisa cumprir o seu dever aqui. Você tem uma missão aqui e não é evoluir. Evoluir não é a tua missão. A tua missão é lembrar de quem você é, que é o Cristo. Lembrar do Cristo interior, lembrar que você é filho de Deus. Essa é a tua missão aqui na Terra, tá? Essa é a nossa principal missão aqui na Terra. Peraí. Ai, eu fecho a sacada, eu abro a sacada, faço não sei o quê, mas é porque eu fiz a cirurgia, às vezes fica muito assim saliente. E aí fico muito esquisita, eu ainda não tô podendo me maquiar mais uma semana, então vocês me aguentem com essa cara, tá bom? Combinado. Finge que vocês nem estão me vendo. Mas escutem o que eu tenho pra dizer que é muito importante. Bhagavad Gita é um capítulo dentro de um livro maior que traz todo um ensinamento das práticas e vivências espirituais e crenças espirituais do Oriente, tá? Onde a maioria das religiões do Oriente aceitam aqueles princípios de Bhagavad Gita como princípios de um sábio, de um iluminado, ok? Do que seria um iluminado. E, gente, esses princípios são os princípios que tem na tua cabeça de como seria um iluminado. Só que eles foram infiltrados. O Mahabharata, que é o livro que contém Bhagavad Gita, Bhagavad Gita foi infiltrado da religião hindu. Então, assim, foi pego a história de Krishna, que seria de Cristo, né?
e foi infiltrado princípios hindus. É nítido para vocês que me seguem, se vocês lerem e terem conhecimento de Bhagavad Gita, o que foi infiltrado. É nítido. Vocês vão ver. Tudo onde fala de separação, tudo onde fala de guerra entre bem e mal, tudo onde fala de você se submeter, se subjugar, ser manso, pacífico, aceitar tudo, não vem de Cristo, gente. Com certeza não vem de Krishna. Isso vem de uma força religiosa que quer submeter uma população. E eu já disse 1000 vezes para vocês, não tenham ódio das religiões, porque é necessário que isso aconteça. Imagina se não tivesse as religiões na história da humanidade para meter medo nas pessoas, para que elas não matassem, não roubassem, não estuprassem todo mundo. Imagina o que seria. Se não tivesse polícia, se não tivesse força para te impedir de cometer crimes ou ser preso, o que seria? Porque o ego, ele é egoísta. Ele quer o que é do outro. Ele acha que se o outro tem, ele não tem. Ele quer tirar vantagem, porque ele se sabe, que isso não é verdade, mas pro ego é verdade, que ele é separado dos demais e ele tem que entrar em guerra contra todo mundo. Para que ele tenha dinheiro, os outros não podem ter. Para que ele tenha sucesso, os outros não podem ter. A Segunda Guerra Mundial diz isso. Então, os alemães são supra-sumo, os outros a gente precisa destruir. Eles que estão atrapalhando a nossa riqueza. Os Estados Unidos, às vezes, falam sobre isso. A Rússia, às vezes, fala sobre isso. E eles entram em guerra. Aqui a gente vê partidos políticos entrando em guerra. Só não pegam armas. Por quê? Porque um é bom, outro é ruim. Um tá certo, outro tá errado. Por que um não pode estar meio certo e meio errado e outro meio certo e meio errado e conviver e fazer o que é melhor para todo mundo? Porque não dá. Porque ou é de direita ou é de esquerda. Ou é do bem ou é do mal. E se eu tô de um lado, o meu lado é o bem e o outro é o mal. E se o outro tá de um lado, o outro é o bem e o outro é o mal. E Krishna tem que estar do meu lado. Contra o outro, porque o outro é do mal. E assim o outro também acha que Krishna tem que estar do lado dele, ou Jesus, o Deus, e contra o outro, porque o outro é do mal. Vocês entendem? É tudo muito simples, mas a gente complica. O sentimento de a vida que a gente teve de falta de amor, de falta de limites, de falta de direcionamento, faz a gente ser o que vocês veem por aí. Quando você lembra do que você é, você naturalmente muda a forma como você se trata e trata as pessoas e trata o mundo. Isso é natural, acontece de forma natural. E você não vai virar um santo. Você não vai virar manso e pacífico, gente. Não vai. Não vai. Não vai. A não ser quando você já cumpriu a sua missão no mundo, que é o seu dever. Aí você já cumpriu a sua missão no mundo, já cumpriu o seu dever no mundo, você não tem mais que lutar com seus parentes. Não é mais seu dever agora lutar com seus parentes. Aí sim você vai se pacificar. Mas enquanto você está cumprindo um propósito, você vai pegar o chicote e destruir tudo no tempo, se essa é a tua missão. Entende o que eu quero dizer? E isso é ser um iluminado. Você vai ver coisas no mundo que o ego faz e simplesmente não percebe que está errado, e você vai se posicionar contra. Se essa é a tua missão. Nem todas as missões são minhas,
No tempo de faculdade, tudo que a gente mais queria era que a população se interessasse por política, porque o povo era muito ignorante. Hoje, tudo que eu mais quero é não me interessar por política, porque enquanto não entrar um iluminado no governo, sai e entra tudo a mesma coisa. Não muda nada. Nada. Em verdade vos digo, não muda nada. Já vou ler teu comentário, Fê. A parte que está certa em Bhagavad Gita é quando Krishna diz que dá para chegar à iluminação de diversas formas, mas que a melhor forma é se reintegrando a Ele, ao Uno, ao Cristo interior. E que o caminho do meio e da reta ação são o caminho que levam a Ele. Pensar nele, sentir ele, pensar como ele, são o caminho que leva a ele. Você entende? Nem sempre na vida a gente vai saber o que está fazendo, se está certo ou se está errado. Nem sempre. Durante o meu caminho espiritual, antes de começar o caminho espiritual, eu tinha um ego muito forte e uma confiança em mim muito forte. E eu consegui ter uma vida boa. E eu era justa com as pessoas. Eu nunca fui uma pessoa má e egoísta, mas eu sempre tive um ego muito forte. O que é um ego muito forte? Eu sempre acreditei nos meus valores, lutei pelos meus valores e fiz acontecer as coisas na minha vida. Eu não esperei oportunidade ou alguém me ajudar ou alguma coisa acontecer ou Deus vir me salvar. Eu mesma estudei, trabalhei, paguei minha faculdade, abri a minha empresa, coloquei a minha imobiliária, organizava a minha empresa, cuidava dos meus corretores, dos meus clientes. Eu mesma fazia tudo isso, confiando só em mim. E eu fazia isso, entende? Isso é um ego forte, uma personalidade forte, que faz as coisas acontecerem, que movimenta. Isso é força no ego. Quando eu comecei meu caminho espiritual, eu me tornei muito abnegada, porque eu já não sabia mais o que era certo e o que era errado. E tudo aquilo que eu dava valor antes, que era estudos, trabalho, sucesso, não tinha mais nenhum sentido para mim. Mas não tinha mesmo nenhum sentido para mim. E aí, quando eu percebi que nada mais daquilo tinha sentido para mim, eu disse, meu Deus, eu tô morta. Eu tô morta porque a vida não tem mais sentido. Eu não sei o que eu tô fazendo viva, porque tudo que eu achava que era certo fazer era estudar e trabalhar, e hoje eu não vejo mais valor nisso, eu não vejo isso mais como uma coisa mais importante, então eu tô morta, porque aquilo que é importante para mim não tem mais valor. Isso é dissolver o arquétipo. Para quem não entende no português o que é dissolução de arquétipo, é isso. Tudo aquilo que sempre foi mais importante para ti, mais caro para ti, entre aspas, agora passa a não ter valor nenhum. E aí você experimenta outro arquétipo, que no meu caso foi da maternidade. Até que tu via que também isso não era a coisa mais importante do mundo. Aí tu experimenta ajudar os outros. Aí tu vê que também isso não é a coisa mais importante do mundo. E aí tu vai experimentando outros arquétipos. O da Estia, da iluminada. Então eu vou ficar só meditando em comunhão com Deus. Aí tu vê que a vida não é essa, que também isso não é a coisa mais importante. Que se fosse isso, não estaria encarnado. Deus não teria te encarnado. E aí, tu chega num ponto que Krishna fala para Arjuna. Que é um ponto em que você serve, você cumpre o seu propósito,
por cumprir o propósito, porque essa é a vontade do Cristo interior. Mas não porque você vê um sentido naquilo. Por exemplo, eu faço meu trabalho espiritual aqui com vocês, curando traumas, vidas passadas, essas vidas, as gerações, acordos kármicos e toda essa história aí. Falta de autoestima, falta de amor, cura física, cura espiritual e cura da tua vida como um todo, prosperidade. Tá, eu faço esse trabalho. Mas eu sei que tu não precisa de mim para isso. Que ninguém precisa de ninguém para isso. Porque cedo ou tarde, numa vida, você vai lembrar que você é o Cristo. E quando você lembrar, você vai ver que você é o todo-poderoso Filho de Deus, que tudo que Deus é, que toda herança de Deus é tua. E vai conseguir acessar as graças de Deus para tua vida. Um dia tu vai acessar. Tu é graça de Deus. E outra coisa que os iluminados sabem, que eu sei, é que essa vida é um personagem, é uma passagem, é uma ilusão, é um filme que tu tá vivendo. Não é o teu eu real que tá incorporado em você agora. É um fragmento de você, é um personagem seu. Você não sofreu nada do que você sofreu. Você não sofre nada. Só que eu sei que o sofrimento para você parece real, porque para mim também. E é por isso que eu trabalho. Eu trabalho para te mostrar que o sofrimento não é real. Mas não adianta eu te falar, você precisa experimentar isso. Você precisa ver que o sofrimento é só uma forma de tu ver as coisas, de tu interpretar as coisas, de tu sentir as coisas e materializar na tua vida as coisas. Por isso que eu digo que tem essa parte de Krishna falando com Arjuna, foi a religião que botou em cima. Porque nunca o Cristo vai dizer, aceita a tua vida como ela é. Ele vai dizer, vós sois deuses, vós tem poder de mudar a sua vida a hora que você quiser. É isso que o Cristo vai dizer, porque é a consciência dele que eu acesso. E é isso que ele me diz, vós sois deuses. E o dia que tu vê que tu é o filho dele e receber as graças que ele tem, que ele só dá e não pede nada em troca, isso a religião não aceita. A religião aceita que tu tem que se submeter. A religião não aceita que tu não se submeta. E esse é o problema das religiões. O único problema é isso. Submissão, devoção. Sendo que tu deve devoção a você, ao Cristo interior, ao teu irmão. Tu deve devoção ao teu irmão porque ele também é Cristo. E se tu vê Cristo na tua face refletido no espelho e vê Cristo na face do teu irmão, naturalmente tu vai ver todo mundo diferente, porque tu vai ver todo mundo como divino e vai se ver como divino. Naturalmente teus comportamentos vão mudar, teus pensamentos, e tu vai ser o melhor que tu veio para ser e vai cumprir o teu propósito, o teu dever aqui. E todos nós temos dever aqui ou não estaríamos aqui. Deus não precisaria ter feito uma centelha se ela não tivesse utilidade. Por que ele faria isso? Vocês já pensaram? Por que Deus te faria se não fosse servir para nada? Ele te faria? Não faria. E olha como é egoísta. E eu tenho dificuldade de falar isso para as pessoas, mas eu vou contar uma história para vocês que vocês vão entender o quanto é complicado para mim, o meu trabalho, às vezes, falar as coisas para as pessoas. Eu vou pegar uma água aqui, né? Secou. Olha só, eu atendi muitas pessoas, né? Aí eu atendi uma mocinha, ela tinha uns 16 anos, acho. Eu comecei a atender ela com uns 15, ela tinha uns 16 anos. E aí ela tava sempre com crises de pânico, depressão. Ela sofria ataques espirituais, né? Então ela via presenças no quarto dela, aquela coisa toda. E ela tinha perdido a mãe dela com 10 anos. Com 7 anos a mãe dela saiu de casa, foi para São Paulo, isso na Bahia.
a mãe dela saiu de casa, foi para São Paulo para ficar 3 meses com o namorado passeando, vendo os parentes, aquela coisa toda. Só que quando a mãe dela chegou lá, ela descobriu um câncer. E claro que ela ficou em São Paulo para tratar, porque lá no interior da Bahia não tinha condições, gente, não tinha nem hospital. Então, como é que ela ia se tratar na Bahia? Não ia. Então, ela acabou ficando 3 anos em tratamento em São Paulo. E aí, quando disseram que ela não tinha mais o que fazer, que ela ia morrer, ela voltou para ficar com a filha dela. E aí, a filha dela só lembra dela sofrendo e pedindo morfina. E sofrendo. É o que ela lembra. E ela não aceita que Deus tenha levado a mãe dela. Entende? Isso aconteceu com 10 anos. Ela foi criada pela avó, que perdeu também filhas, 2 filhas nesse meio do caminho, que eram tias que ela gostava muito, e foi criada também por uma tia que não morava com ela, mas estava sempre com ela e fez tudo por ela. Tudo, roupa, amor, carinho, abraço, tudo. E tinha o pai dela que mora, tipo, a avó mora em cima, o pai mora embaixo. Só que o pai não era desses muito carinhoso, tinha já uma outra esposa, então não era desses muito carinhoso. Então essa é a história da menina. Eu ensinei para ela como lidar com essas crises, que eu já ensinei várias vezes para vocês, de ansiedade e de ela observar. E essas coisas geralmente aconteciam quando ela estava na escola, quando ela estava em paz, entende? Essas crises de ansiedade. Então, tu acha que as crises de ansiedade vão acontecer em algum momento de estresse? Não. As crises de ansiedade de praticamente todo mundo que eu atendi, eu vou dizer que 100% das pessoas que eu atendi são em momentos em que a pessoa está em paz. Por quê que isso acontece? Porque ela acumula tanta força nos momentos de tensão que no momento que ela está em paz, por exemplo, dentro do elevador, um outro jogando bola, a menina na escola ouvindo a professora falar, ela tá ali em paz, aí o sistema nervoso dela baixa o cortisol e aí ela começa a ter a crise de ansiedade, entendeu? Parece um contrassenso, mas é assim que acontece. E aí eu digo, alguma coisa veio na tua mente, então faz a técnica do perdão, aquela que eu ensino, me perdoa por ser eu e tá vivendo isso agora, aí sente tudo que tu tá sentindo, a falta de respiração, o peito palpitando, aquela coisa toda, né? Eu atendi muitas pessoas com isso, gente. E se perdoa por ser as pessoas envolvidas que vierem na tua mente naquele momento e chama Cristo em presença para trazer o seu amor e a sua luz para aquela situação. Antes de tu terminar, já vai ter parado a crise de ansiedade. Já vai ter parado, tá? Tu já vai estar bem. Já vai ter restaurado os sentidos, já vai estar bem. Só que ela não queria ficar bem, ela queria ir embora da escola. Entendeu? Ela não queria ficar lá. Ela não queria fazer nada que fosse bom para ela. Por quê? Porque ela tinha uma raiva mortal de Deus que levou a mãe dela. Ela não conseguia perdoar Deus. E aí um dia eu disse pra ela assim, ó, tu acha que Deus te fez por quê? Por que tu acha que Deus te fez? Pra sofrer? Pra perder a tua mãe e sofrer? Não, menina. Deus te fez por um propósito. Tu tem trabalho para fazer. Eu já tinha acessado o campo dela, sabia que ela devia trabalhar com psicologia, essas coisas, né? E era uma faculdade que ela queria fazer. E aí eu disse para ela, tu tem um trabalho para fazer com isso que tu passou na tua história. Tu escolheu passar por essa história para poder ajudar outras pessoas com isso. E tu vai ser uma excelente psicóloga. Deus escolheu cada fio da tua sobrancelha. Deus te fez. Ele te escolheu. E tu escolheu passar pelo que tu passou, mesmo que tu acha que foi Deus. Foi tu. Foi tu que escolheu passar por isso. Só que, aí eu disse, né? Foi tu que escolheu passar por isso, aquilo lá, aumentei a autoestima dela, ensinei mais umas técnicas e aí, vai-te, né? Fiz a cura espiritual, agora vai, segue teu caminho. Sabe por quê, gente? Porque o que eu deveria ter dito pra ela, e eu não posso dizer
e eu digo aqui para vocês, deixa de ser uma mimada egoísta. Deixa de ser uma idiota. Sabe? Te abre pro mundo. Olha o que a tua avó fez por ti. Olha o que tua mãe sofreu. Olha o que o teu pai faz por ti. O que a tua tia faz por ti. Cara, eles não têm vida. Eles ficam o dia inteiro atrás de ti. Porque todo dia tu liga porque tá tendo uma crise na escola. Porque tu não quer ir pra escola? Porque tu quer ser a sofrida? Gente, isso é o maior egoísmo que tem. Só que tu vai dizer isso pra uma pessoa que tá sofrendo, ele nunca vai entender. Ele vai achar que eu sou insensível, que eu sou uma pessoa, meu Deus do céu. Mas isso é o cúmulo do egoísmo. Tu entende, gente? É o cúmulo do egoísmo. Porque tu escolheu vir pra cá, tu escolheu passar por isso, e aí tu passa por isso e tu fica acusando Deus pelos seus problemas, incomodando a família inteira, porque tu não quer te curar. E eu sei quem quer se curar e quem não quer, gente. Eu sei. Porque quem quer faz o que eu ensino. Quem quer me escuta. E muda rápido. Tu entende? E quem não quer, porque quer acusar Deus, porque quer acusar o ex-marido, porque quer acusar a ex-mulher, porque quer acusar os filhos. Entendeu? Vocês entendem o que eu quero dizer? Como é que tu vai dizer isso para uma pessoa que tá sofrendo, que ela é puro egoísmo? Que se ela não fosse egoísta, ela não estaria sofrendo. Como que tu vai dizer isso pra uma pessoa? Tu não diz. Então, o que eu fazia? Eu aumentava a autoestima dela, empoderava ela, limpava o campo dela toda vez, de todos os obsessores que estavam lá, querendo que ela se suicidasse, porque era isso que ela atraía naquela frequência que ela estava. E era o que eu podia fazer. Porque tem coisa que só tu vai poder fazer. Eu me torno vocês para atender vocês. Porque eu sei que eu sou vocês. E eu limpo em mim cada atendimento que eu passo. Porque sou eu a egoísta que tá vivendo isso, que não tá enxergando. Porque eu atendi a tia dela também. Eu sei o que ela passava com os filhos dela e com a sobrinha. E com a mãe, e com tudo que passava, entendeu? Então é sobre isso na tua vida. Por isso que eu digo assim para vocês, façam caridade. Porque fazer caridade, gente, faz a primeira coisa, faz tu receber hormônios do bem-estar. Tu nunca vai ser um suicida se tu fizer caridade. Nunca. Pessoa que faz caridade não vai ser suicida. Por quê? Porque ela recebe hormônios do bem-estar. Naturalmente. De Deus. Da programação divina. Fiz o bem, recebi. Outra coisa. A pessoa que faz caridade, ela consegue ter mais visão além do umbigo dela. Porque a tua vida é difícil, mas tu começa a ter visão além do teu umbigo, tu começa a ser mais humano, tu começa a ser mais divino, tu começa a ser uma pessoa melhor. Entende? Então é importante. E cumprir a tua missão é fundamental. A reta ação. O que é a reta ação? Reta ação é pensar, sentir e agir de forma reta. Não é a forma correta que o mundo diz que tem que ser. É uma forma reta de ser. Onde tu é fiel ao teu pensar, ao teu sentir e as tuas ações mostram isso. E outra coisa que Krishna também fala, que Buda também fala, é o caminho do meio. Que ele exemplifica isso, de que não é nem o extremo e nem outro. Tipo, nem extrema riqueza, nem extrema pobreza. Porque os dois são egóicos demais.
Aquele que não quer manifestar nada para a vida dele está sendo egoísta. E aquele que quer manifestar muito mais do que ele precisa ou do que a família dele precisa e não compartilha isso, também está sendo egoísta. Agora, se tu tem poder, por exemplo, tu nasceu para ser um empresário e tu não for um empresário, tu veio para ser milionário e dar emprego para um monte de pessoas e não fizer isso, todas aquelas pessoas que dependeriam de ti, precisariam do teu emprego para ter a vida deles aqui na Terra, vão ser prejudicados porque tu não cumpriu o teu propósito. Se tu vem com um trabalho espiritual que nem o meu, de despertar a consciência crística na humanidade, e eu resolvo vender imóveis ou fazer qualquer outra coisa, botar uma loja de roupa, que é uma coisa que eu também sempre quis, e eu não, ou ser uma historiadora, que eu amo também, e eu resolver ou seguir carreira acadêmica, que é minha amiga Gabi, que é uma coisa que eu acho muito legal, que é estudar e fazer pesquisa científica. E eu não cumpri o meu propósito de despertar o Cristo interior na humanidade, tu entende que não tem sentido a minha vida? O teu propósito pode ser qualquer propósito. Pode ser mãe. Pode ser pai. Pode ser qualquer coisa. Cada um tem um propósito de acordo com aquilo que veio fazer. Com nível intelectual, mental, físico. Tu pode ter certeza que tu vai ter tudo que tu precisar para cumprir o teu propósito. E por que as pessoas entram em depressão, então? Eu já atendi pessoas com vários graus diferentes de depressão. Já atendi tudo que tu pode imaginar nessa vida, né? Mas eu já atendi pessoas com vários graus diferentes de depressão e motivos. Assim. Por que as pessoas entram em depressão? Aí vão dizer, porque ficam apegados ao passado. Não é só isso, gente. Tem arrependimentos do passado. Tem apegos ao passado. Eu queria que minha vida tivesse sido diferente. Mas o principal motivo da depressão é você não expressar o seu propósito. Porque isso acaba com a tua autoestima. O que acaba com a tua autoestima e faz tu ter uma ferida de alma é tu não expressar o teu propósito. Opa, desse lado. Faz tu não expressar o teu propósito. E tu não expressando o teu propósito, tu entra em depressão, tu aumenta a tua ferida de alma, tu começa a ter problema financeiro, problema emocional, problema psiquiátrico. Ana, como descobrir o meu propósito? Te ilumina. Rose. O teu propósito só vai vir quando tu estiver pronta para receber. Se o meu propósito tivesse vindo antes de eu estar pronta para receber, eu não entenderia e jamais poderia cumpri-lo. Então, tu precisa confiar em Deus, na sabedoria divina, que o teu propósito será dado a ti, mostrado a ti no momento em que você estiver pronta, e você não deve ficar ansiosa em relação a isso. O que você tem que fazer para poder estar pronta para receber o teu propósito? Faz o meu ritual. Ai, Ana, você tá vendo o teu ritual? Podia, né? Dizer, resolve tudo. Não resolve tudo. Mas resolveria se você deixasse. Que nem essa menina. Resolveria se você deixasse. Limpa traumas, limpa crenças, limpa os 7 corpos, alinha tudo. Limpa o grupo familiar, as futuras gerações. Esta vida e vidas passadas. E todos os acordos kármicos que estão te impedindo de cumprir o teu propósito. Faz o ritual primeiro. Depois, tu precisa despertar a consciência crística. Quem veio para se despertar? Não é todo mundo que veio. Mas quem veio para despertar a consciência crística precisa despertar.
Porque é dentro da consciência crística que tu vai receber da graça o teu propósito. E eu vou dizer que provavelmente quem tá aqui veio para despertar a consciência crística, porque esse é o meu trabalho. O ritual que eu faço só para que vocês não tenham impedimentos para despertar. Porque, olha, vocês viram essa menininha, por exemplo, como ela sofria? Então ela vinha toda semana, às vezes 2 vezes por semana na minha casa. E ela ficava muito bem quando ela vinha lá. Entende? Então, o ritual foi um pedido que eu fiz. Foi uma resposta da espiritualidade a um pedido que eu fiz para Deus, para a humanidade, para a divindade. Eu fui numa reunião no astral. Não foi no astral, menti. Eu fui numa reunião com a divindade incorporada no apóstolo João, ancorada pelo amor incondicional. Eu consegui acessar a divindade encarnada. E fui nessa reunião e mostrei para eles, porque essas, vamos chamar de entidades, essas divindades, elas nunca encarnaram como um ser humano. Então elas não sabem o que é ser, o que é... Eles sabem que isso aqui é uma ilusão. E por isso eles não se preocupam muito com isso. E aí eu fui lá mostrar para eles que o Filho de Deus aqui na Terra sofre porque não lembra de quem ele é. E que isso não é vontade do meu Pai. Eu mostrei para eles através de imagens e sentimentos, porque eles não entendem as minhas palavras, né? Então, eu ancorei o amor incondicional e mostrei para eles uma imagem de uma menininha na guerra que estava no meio daquelas bombas todas e perdeu os pais. E ela gritava desesperada, cheia de sangue. E aquelas bombas, sabe? E foi essa imagem que eu mostrei para eles e compartilhei. E eu me tornei a menininha, eu senti o que ela sentia para passar para eles esse sentir. E aí eu consegui compartilhar isso. Aí eu mostrei para eles que aqui na Terra o Filho de Deus é o Filho de Deus, mas não lembra e sofre assim. Não é só em guerra, a gente sofre assim todo dia por tudo, por uma conta que a gente não consegue pagar, por uma coisa que a gente gostaria de dar para nossos filhos e não dá. Entende? E aí foi isso que eu mostrei para eles. E aí eu disse para eles, vocês são a divindade. Vocês têm poder de fazer isso. E não é vontade do meu Pai que o filho dele sofra assim, mesmo que seja na ilusão. Isso não é vontade do meu Pai. Vocês se virem e resolvam isso. Bom, isso foi em novembro. Não, foi em novembro. Dezembro, janeiro, fevereiro. Não deu 6 meses, eu comecei a ver as frequências e eu aprendi a tirar e colocar as frequências das pessoas. Você sabe que são frequências, né? Ondas de informação. Tipo, pobreza é uma onda de informação. Não vou conseguir pagar as contas, é uma onda de informação. Tenho dívidas, é uma onda de informação. Eu sou gorda, é uma onda de informação. Eu sou magra, é uma onda de informação. Eu sou bonita, é uma onda de informação. Eu sou feia, é uma onda de informação. Cada pensamento que tu tem é uma onda de informação. Aí eu consigo ver essas ondas de informação e tenho autorização para colocar e tirar todas as ondas de informação das pessoas. Aí o que eu faço? Eu tiro todas que não são a vontade de Deus e coloco todas as que são da vontade crística. Isso que eu faço no ritual. E aí eu comecei a ver essas ondas e comecei a receber poderes, mais poderes, né? Que eu sempre tive isso de quando eu me torno a pessoa e eu incorporo a consciência crística, a vontade de Deus, a pessoa se cura. E eu agora, aí depois dessa reunião, eu disse para eles que isso não era a vontade de Deus, esse sofrimento. E aí eu recebi o ritual, que é uma forma de acabar com o sofrimento, acabar com essas frequências de sofrimento da humanidade.
Então eu posso fazer ao mesmo tempo para 7 bilhões de pessoas, se as pessoas quiserem. Eu não tenho limite de pessoas para fazer o ritual, é uma replicação. E todos retiram a frequência que precisa ser retirada e é colocada a frequência que precisa ser colocada. O anjo da guarda de todos acompanha nesses rituais. Tá? E eles sabem exatamente o que tu precisa. Deus sabe. Sabe aquilo que Jesus disse? Deus sabe o que tu precisa antes mesmo de tu pedir, antes mesmo de tu saber. Gente, é verdade. É verdade, só que a gente não deixa a vontade de Deus ser feita. E eu não tenho como dizer isso pra vocês de outra forma, porque eu também passei por isso. E, gente, às vezes eu tô tão imersa na humanidade, tão imersa. Eu tô tão aqui. É todo dia alguém sofrendo, é todo dia eu entrando num campo de sofrimento, é todo dia um negócio assim que às vezes... às vezes eu queria sumir, sabe? Eu só queria que tudo ficasse por um dia em paz no mundo. Só que isso não acontece, porque isso não é vontade da humanidade, entende? E Deus te deu essa vontade aqui. No mundo tu tem poder supremo. No mundo é tu que manda. E a gente sofre muito aqui, a gente faz muita crueldade com as pessoas, a gente faz muita crueldade com os animais. A gente é muito cruel, a gente tem crueldade dentro de nós. E enquanto a gente não olhar para essa nossa crueldade e não limpar isso, gente, não integrar essa sombra dessa crueldade, a gente não vai conseguir amar. A gente não vai conseguir se amar, porque a gente sabe que tem essa crueldade. Olha só o segredo do amor que a gente vai começar semana que vem. Amanhã, né, a gente vai começar as lives de autoamor, autoestima e prosperidade, né? Até essa aqui poderia ser a primeira já, porque ela tá tão imersa nisso, né? Gente, nós somos muito cruéis. Nós somos cruéis com nós. Quando a gente abafa os nossos sonhos, quando a gente se pune, quando a gente aceita menos do que a gente merece, quando a gente não se basta, quando a gente não se sustenta, quando a gente explora os outros. Tudo isso que a gente faz, a gente sente uma culpa tremenda. E isso faz alimentar a tua ferida de alma. Sabe? Então, mesmo que tu te convença que tu tá certo de fazer uma crueldade contigo ou com alguém, ou aceitar coisas inaceitáveis para ti ou para alguém, mesmo que tu aceite isso externamente ou te convença de que tu não pode fazer nada em relação a isso, tu sofre. Tu sofre com essa tua crueldade, com a crueldade do mundo. Tu tem mágoa de Deus. Tu tem raiva do universo, da tua vida, das tuas manifestações. E tu precisa olhar para isso, amores. Então, esses 30 dias que a gente vai fazer de autoamor, autoestima e prosperidade, a gente vai olhar para isso, tá? Porque sem limpar a sombra não tem luz. Jung já dizia: ninguém pode ser iluminado observando figuras de luz. E isso eu digo para os tomadores de ayahuasca e respiração não sei do que. Porque ninguém vai se iluminar fazendo isso, gente. Nunca. Tá? Você vai ter experiências místicas maravilhosas dentro da tua consciência. Tu não consegue acessar o todo ali. Mas eu vi luzes, eu vi mandalas, eu senti a presença de Deus. Tu pode sentir porque ela tá dentro de você. Mas tu não vai te iluminar fazendo isso. Não dá, é impossível. Tu só vai te iluminar quando tu materializar a tua essência divina. Isso é se iluminar. É na matéria. Mas eu sou um espírito, então eu nunca vou me iluminar. Tu vai materializar de forma
etérica, entre aspas. Tem que expressar, tá? Tem que expressar. Não dá pra gente ficar só no mundo da meditação achando que vai conhecer Deus, que não vai. Eu tenho que ser sincera. Ninguém vai conhecer Deus meditando, só meditando. Sabe por quê? Porque até você despertar é uma coisa. Você precisa olhar para dentro de si para ir limpando essas coisas. Mas você não consegue acessar tudo ali. Depois que você despertar, você sabe que você é tudo e todos o tempo todo, inclusive Deus. Mas você sabe que você é o assassino, o estuprador e tudo isso. E você passa a sentir tudo isso, gente. E só a presença de Deus que faz a transmutação disso. Por isso vocês querem ser iluminados achando que fazer meditação e vendo figuras de luz vocês vão se iluminar, mas não vão. E quem acha que é iluminado porque eu vi Deus, não é. Me desculpe, mas eu tenho que ser sincera. E nunca vai se iluminar assim. Se tu acha que tu já é um iluminado porque tu viu figuras de luz, tu não vai acessar a iluminação. Isso é um desvio do caminho. Eu vi essas figuras de luz também, e são lindas, mas eu nunca me vislumbrei com nada. É engraçado porque eu sempre fui uma pessoa que nunca me vislumbrei, nem com a riqueza, nem com a pobreza, nem com a morte, nem com a vida. Eu meio que sempre fui um caminho do meio. Eu nunca me vislumbrei com o mundo, com as coisas do mundo, com o que acontece ou não acontece no mundo. Nunca me vislumbrei com nada. Nem com coisas terríveis, nem com coisas maravilhosas. Nunca me aterrorizei ou me santifiquei, assim, com essas visões que as pessoas têm com essas coisas. E eu tive tudo isso, ainda tenho. Eu tenho, sim, os sentidos apuradíssimos. Eu tenho uma sensibilidade extrema. Eu tenho uma super audição, eu tenho um olfato muito apurado. Eu tenho os sentidos energéticos em estado 1000, mas eu não me vislumbro por isso. Por nada. Nada que os meus sentidos fazem, eu me vislumbro. Nada. São só sentidos. Nem pelo prazer, nem pela dor. Eu sou assim. E eu meio que sempre fui assim. Eu não sei se isso é certo, se é errado, o que é. Mas eu cheguei a despertar a consciência crística. E eu vejo pessoas que não conseguem despertar. Eu recebi da graça o protocolo para que todos despertem, pelo meu pedido amoroso. Porque quando eu despertei, eu vi que eu fui pelo caminho da dor, mas que ele era totalmente desnecessário, que eu podia ter me iluminado pelo caminho do amor. Só que eu não sabia que existia esse caminho, eu não sabia como ele era. Então eu recebi ele da graça, que é o protocolo de cristificação, o protocolo de despertar o Cristo interior. Que a partir da metade do ano vocês vão poder adquirir o curso e o livro. Protocolo. Um protocolo para seguir. Você só passa para a próxima fase se cumpriu a primeira. E é difícil? Não. É você entrar em meditação e depois expressar. É sentir a unção divina para passar para o próximo exercício. Você não pode passar pelo próximo exercício como quem lê um livro. Ou, hoje eu fiz esse, amanhã eu faço aquele. Não. Eu fiz esse, se eu precisar ficar uma semana fazendo esse protocolo, eu vou ficar uma semana, até que eu sinta a unção divina de que esse protocolo é meu. Porque protocolos, gente, de consciência crística, eles são unções divinas. Você recebe ali um conhecimento da graça divina, da consciência crística, veio da consciência crística. Mas ele precisa entrar em fase com o teu sentir.
Você precisa se apropriar daquilo como teu. E para isso tu precisa experimentar isso, entrar em fase com isso, que é receber a unção, que nem o que acontece em Pistis Sofia com os apóstolos de Jesus. Ele fala, aí cada vez um apóstolo, principalmente a Madalena, que foi quem mais recebeu, sentia a unção daquilo que ele estava falando. Aí ele ainda diz, quem de vocês se sentir tomado pelo Espírito, explique. E aí a pessoa explica, né? É isso que é sentir a unção. É Jesus falando, mas aquele conhecimento passa a ser teu, entrou em fase contigo. Tu sabe que aquilo é assim. Eu sei como as coisas são porque eu fui nesses lugares. Eu conheço o corpo de Cristo, eu vejo as frequências, eu sinto as frequências. Eu acessei as memórias do Cristo interior, eu acessei as memórias de Barbelô, que é as memórias de Deus antes de ele nos emanar. Tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, eu recebi da graça, por unção divina. Eu sei que é assim. E você também pode receber, porque sempre me foi dito que o que é para um é para todos. O que é para mim é para todos. E se não for para todos, não vem da graça divina. Agora, todos vão ter o mesmo trabalho que eu? Com certeza não. Não é qualquer um que aguenta esse tranco, eu vou dizer. Vocês acham que é vir aqui fazer uma live? Mas não é só isso. É poder nas mãos. E um poder de não interferir. No começo doía. Não interferir no livre-arbítrio. Nas escolhas das pessoas. Tu vê elas sofrendo e não interferir no livre-arbítrio. E tu sabe que é só ilusão. Então eu ensino para que as pessoas vejam por elas mesmas que é só um sofrimento ilusório, que deu. Ah, tua mãe morreu quando tinha 10 anos? Morreu, deu, acabou. Um dia eu vou reencontrá-la no céu. Agora, eu espero que no céu. Agora eu vou viver a minha vida da melhor forma possível. Deu. Tá todo mundo perdoado, tá tudo certo, bola pra frente. Seguimos. Por que é tão difícil? Porque tu quer culpar alguém, tu quer sofrer. E aí tu diz pra pessoa que ela quer sofrer, ela não acredita. Mas é só perdoar, é só deixar ir, é só te libertar, é só chamar Cristo em presença, cara. Acontece automaticamente a libertação. Acaba todo o sofrimento. Todos os problemas de autoestima, de cura, de tudo. Quando? Quando eu solto, quando eu deixo ir, quando eu digo eu não quero mais sofrer. Eu escolho uma vida sem sofrimento. Passou, passou. Tem coisas que nessa vida você escolheu passar e que ainda vai passar. Eu escolhi esse trabalho. Eu escolhi ter acesso a todas as consciências. Eu escolhi sentir essa dor da humanidade. Eu escolhi fazer essa transmutação. E claro que às vezes tenho vontade de desistir. Ah, que vontade de viver só a minha vida. Porque eu ainda estou humana. Então é por isso que a gente precisa despertar juntos, para que a gente possa se ajudar. E ajudar a humanidade a se lembrar. Porque esse é o motivo da existência. Se tu já tivesse ganhado na loteria, casado com a pessoa dos sonhos, feito tudo que você sempre sonhou, tu tem. O que tu ia fazer da vida? Ia pra praia tomar uísque? Tu ia entrar em depressão. Porque tu não ia estar cumprindo o teu propósito. Então é muito importante, tá? Eu vou ler agora os comentários. Fernanda, não aceitar a graça, o corpo. É muito egoísmo, tanta graça derramada e a gente não vê e não quer. Não vê. E não vê mesmo. E, gente, eu não estou julgando. Eu estou dizendo que a gente não vê. Isso é um fato, a gente não vê a graça. Por isso que eu tô aqui, para que tu consiga ver a graça. Porque quando tu vê a graça, eu não quero que tu te sinta mal porque tu não via a graça. Mas quando tu vê a graça,
É aquele momento que na igreja evangélica eles descrevem como sentir a unção do Espírito Santo, sabe? Eu gosto de conhecer um pouco das religiões, porque aí tu vai entender o que que é. Quando tu vê a graça de Deus, é aquele momento que tu sente a unção do Espírito Santo, por exemplo, na igreja evangélica que eles descrevem. É aquele sentir. É quando tu viu a graça divina em você, que você é digno e recebeu a unção do Espírito Santo. Ai, derrubei uma gotinha. Você entende? E aí, aquele momento ali, você sentiu a graça divina, você deixou ela entrar. Você sentiu a unção do Espírito Santo. E se tu deixar, tua vida muda para sempre, porque aí tu vai receber em todas as graças. Rose, Ana, e como descobrir qual é o meu propósito? Eu já falei. Primeiro, tu precisa participar do ritual ou fazer por ti mesmo o caminho da iluminação, limpar todas as sombras. Precisa limpar sombras? Precisa. Você precisa sentir auto-amor, autoestima, estar curada e ter prosperidade. Ou sentir a prosperidade, mesmo que ainda não esteja na matéria, tu ainda não esteja rica na matéria, tu precisa se sentir próspera. Tá? Porque isso vai fazer tu entrar em ressonância com o teu propósito. Calma aí. Meu filho tem ansiedade e hoje faço terapia para ajudá-lo. Rose, faz o que eu te ensinei. Ensina ele, eu não sei quantos anos ele tem. Ele para, ele se olha e ele diz: eu me perdoo por ser eu, e tá sentindo isso, que ele estiver sentindo. Aí vai vir pessoas ou situações na cabeça dele. Às vezes é porque ele foi mal na prova de matemática ou tá com medo da prova de matemática. Eu tive uma aluna, uma paciente, gente de 15 anos, que ela começou a fazer xixi nas calças, passar vergonha na frente da escola e em todo lugar, porque ela não suportou. Quando eu digo isso, as pessoas acham que é mentira, mas eu acesso o campo, né? Ela não suportou a pressão de estar mal em matemática e da mãe, da escola, e que ela mesma se colocou de não entender a matemática e daqui a pouco de reprovar em matemática. Então, o inconsciente dela não foi consciente, tá, gente? O inconsciente dela criou uma forma de ela passar vergonha na escola e não poder ir para a escola para ela não ter que fazer prova de matemática. Para ela ter uma desculpa para não passar por isso. Olha como é que é. Tu nunca ia dizer que tinha sido isso, né? Todo mundo achando é motivo espiritual, é não sei o que, é não sei o que. E sim, eu fiz todos os tratamentos espirituais que eu faço no ritual, eu fiz na menina. Toda vez que ela vinha. E eu disse para ela, desde a segunda vez que tu veio aqui, tu já estava curada. Mas tu manifestou todas as vezes de novo. Por isso que eu curo, mas eu não trabalho curando, gente. Eu ensino a curar, porque é frustrante. Tu sabe que a pessoa tá curada e ela sai de lá curada. E amanhã ela faz de novo. Criou de novo. E eu tiro a onda e ela cria outra. Então é bem broxante, é bem frustrante. E por isso também que Joel Goldsmith era um curador, 1943, né? E aí ele começou a ensinar a curar, porque ele via que as pessoas voltavam lá com o mesmo problema que ele já tinha curado. Manifestou de novo, porque ele não podia trocar a cabeça da pessoa, a consciência da pessoa. Ele podia se tornar pessoa, fazer pela pessoa, fazer todo aquele negócio pela consciência crística, mas ele não podia ele estar na pessoa o tempo todo. A pessoa precisava não criar mais aquilo. Entende? É isso.
É isso. Então, tu ensina o teu filho a parar, se tornar ele, porque às vezes parece besteira eu falar isso, mas é que tu não é tu. Tu não tem consciência de que tu é tu, então tu tem que ter consciência. Eu me perdoo por ser eu e tá vivendo essa situação, a gente pode fazer agora juntos. Eu me perdoo por ser eu, está vivendo essa. Ai, gente, eu voltei aqui, recebi uma ligação. Eu me perdoo por ser eu e tá vivendo a situação. Eu me perdoo por ser todos os envolvidos. Aí vai vir na tua mente a situação ou as pessoas envolvidas. Você é cada uma dessas pessoas. Você tem que, para fazer uma técnica da consciência crítica, você tem que saber que você é o seu problema. Que você é a pessoa que tá te acusando, que você é a pessoa que tá te roubando, que você é a pessoa que tá te traindo, que você é a pessoa que tá rindo de você, que você é a pessoa que tá te pressionando, que você é o boleto atrasado, que você é a situação de escassez. Se você não sabe isso, você não vai curar pela consciência crítica, porque a consciência crítica é a consciência do todo, da unicidade. Então você precisa se tornar o todo, o uno, para curar. E é só ela que cura, gente. O resto só muda de lugar. Todas as formações terapêuticas só mudam de lugar o problema. Não curam. Mudam de lugar. Antes tu tinha problema na perna, agora tu vai ter na cabeça. Depois tu tem na cabeça, tu vai ter no rim. Depois do rim vai ter... E é isso. Eu já tiro isso aqui no chão violeta. Eu gostaria que não fosse assim, mas a verdade é que eu tenho mais de 50 formações terapêuticas. E quase todas elas eu recebi como fazer da consciência crítica. As que eu não recebi não é nem para usar. Porque não tem sentido. Né? Aí você se perdoa por ser você e tá vivendo isso, se perdoa por ser cada um dos envolvidos e cada um da situação, se torna cada um, se torna a situação, se perdoa por isso e chama Cristo em presença. Quem é Cristo? Pode imaginar Jesus Cristo se tu quiser, mas Cristo é a consciência universal de amor incondicional que dissolve todo o erro ilusório de dor e de sofrimento. Então, Cristo eu te chamo em presença, Cristo dentro de mim, Cristo em tudo, em toda essa situação, eu te chamo em presença para trazer o teu amor e a tua luz para toda essa situação, para que a vontade de Deus, que já é feita e manifestada, seja experimentada por todos nós. Amém. A vontade de Deus, gente, ela já é feita e manifestada. É você que impede com o teu julgamento sobre aquilo que tu vê ou experimenta. Então, toda doença, toda pobreza, todo problema que você tem vem do teu julgamento a partir da realidade. Ele é uma ilusão e por isso que o Cristo dissolve, porque Cristo traz a luz dele, que é a luz do amor incondicional, da verdade, que dissolve as ilusões, e o amor, que é aquilo que preenche, que é aquilo que fez tu pensar que era separado, problemático, endividado, ou qualquer outro problema que tu possa ter. Ok? Ou indigno. Então, já ensinei. Vamos lá, próximo. Que lindo seu trabalho. Obrigada, Rose. O livre-arbítrio, né? Ele tem 22 anos. Rose, se ele quiser fazer, tu ensina ele a fazer. Se ele não quiser fazer, tu pode fazer o Ho'oponopono à luz da consciência crística para ajudar ele, tá? Como é que tu vai fazer? Tu vai se tornar você e fazer o Ho'oponopono para ti. Eu, Rose, sinto muito por toda essa situação, me perdoo, sou grato, eu te amo. Para quem você diz? Para você, para Cristo, para Deus, para o universo, para tudo, para o todo. E depois você faz por ele. Eu sou meu filho fulaninho de tal, só porque ele é teu filho, só pode fazer isso para filhos, tá? Não façam para outras pessoas, porque vocês não têm ainda a consciência desperta do amor incondicional e isso vai dar problema para vocês. Eu ensinava a fazer um monte de coisa sem as pessoas estarem despertas, porque eu achei que todo mundo sentiu o que eu sentia. E aí as pessoas ficavam com o problema da outra pessoa. Mas como é filho, o problema do teu filho já é teu. Não tem mãe e pai que o problema do filho não seja dele.
Então, para os filhos pode fazer, porque a dor do teu filho já é tua mesmo. Então, limpa em ti. Eu me perdoo por ser meu filho, tal. Eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grato, eu te amo. Vai fazendo a limpeza do Ho'oponopono, assim como eu ensinei, que é a luz da consciência crística, até sentir paz. Tá? Mas o ideal é que ele faça. O EFT também, que nem eu ensino, tem aqui no meu canal do YouTube, você vai encontrar. Procura lá, Ana Long EFT. Tem que ser como eu ensino. Ai, Ana, mas por quê? Porque os outros não ensinam com a consciência crística. Eles deturparam a técnica do EFT. Eles deturparam o Ho'oponopono. Eu li um livro do Ho'oponopono que eu achei um absurdo. Eu li vários livros, né? Só o limite zero é o único que presta, que é o que o Dr. Joe Vitale traz o Ho'oponopono com o Dr. Hugh Lane. Todos os outros são asneira. Eu não li todos também para dizer que todos são asneira. Mas todos que não falam a partir do todo é asneira. Não vai resolver. Não vai. Gente, não tem como a separação curar alguma coisa. Todos os nossos problemas... Olha só, sabe por que a gente tem problema? A gente só tem problema porque se sente separado. Aí tu vai fazer uma técnica terapêutica a partir da separação. Tu acha que vai funcionar? Nunca. Vai amenizar sintomas. É uma ilusão. E como eu sempre digo pra vocês, eu não sei brincar, eu não gosto de ilusão. Eu gosto de saber a verdade, de ter o resultado real das coisas. Eu não sei tudo e nem quero saber tudo. Por que eu ia querer saber tudo? Que utilidade teria saber tudo? Não tem utilidade. Né? Tem a inteligência artificial, tem os sites, tem tudo que tu pode pedir informação e eles também não sabem tudo. E a gente aceita que a gente sabe parcialmente. Não tem como a gente saber tudo, mas aquilo que a gente precisa a gente acessa no momento em que a gente precisa, se a gente tem livre acesso. Eu faço o Ho'oponopono pra ele, mas tu faz se tornando ele e tu faz pra ti também, porque tu tá mais preocupada do que ele, né? É isso que as mães, é por isso que eu gosto quando vem as mães dos adolescentes ou das crianças, porque aí eu atendo os dois, né? Eles pagam um, mas eu tenho que atender os dois, porque não tem como. Que nem essa menina da matemática, se eu não atendo a mãe, meu Deus do céu, né? Entre outras coisas, quem fez aborto, por exemplo, eu já atendi mulheres que fizeram aborto, aí eu preciso atender a criança, né, espiritualmente. Sofro muito por ele, tu é o problema do teu filho, né? Ó, por isso que é importante fazer meu ritual, porque no meu ritual eu digo assim, ó, mesmo que o teu filho se cure, o teu pensamento sobre ele que cria um muro nele que impede ele de sair daquele sofrimento. A tua frequência cria um muro. Quando ele se cura, aí ele chega e bate no teu muro e não consegue ultrapassar e aí volta. Tu precisa te curar. Por isso que eu digo, a melhor coisa que tu pode fazer para teus filhos é te curar. A melhor coisa que tu pode fazer para Deus é te curar. A melhor coisa que tu pode fazer para o universo todo é te curar. A melhor coisa que tu pode fazer para tua prosperidade é te curar, para tua autoestima é te curar, para teus filhos é te curar, para teu relacionamento é te curar. É a melhor coisa que tu pode fazer. É a coisa que tu tem que fazer, é a nossa função. Né? Não é assim que faz. Não é assim que faz, tá, Rose? Tu tá fazendo errado. Eu sei que ela ensina assim. Não, eu sou o Nixon. Olha a diferença quando vem da consciência crística. Ela não trabalha com consciência crística. Não tem autorização. E muita gente que não tem autorização fala de consciência crística. Que nunca despertou consciência crística, não sabe nem o que ela é. E tem um monte de seguidores, eu acho isso tão interessante. Eu converso às vezes sobre Deus, com Deus sobre isso, sabe?
Eu digo, Deus, por que tu permite isso? Tudo bem, o mundo tá cheio de falsos profetas, de falsas coisas, de gente que fala de consciência crística, que tu vai despertar a consciência crística num retiro de fim de semana. Eles não sabem nem o que é consciência crística. Como é que vai despertar no fim de semana? Não tem como, gente, não tem como. Não tem como. Se tivesse como despertar a consciência crística num fim de semana, o mundo já não seria mais como é. Não é assim. Tu vai ter que olhar por todas as tuas sombras primeiro. Vai ter que te amar primeiro, porque é a consciência do amor incondicional. Se tu não te ama, como é que tu vai acessar o amor? Não dá. Tu vai ter que ter autoestima, porque a consciência crística é a consciência do Filho de Deus Todo-Poderoso. Aí se tu não tem autoestima, como é que tu vai entrar em ressonância com essa frequência? Não entra. Aí tu acha que tu vai te amar, ter autoestima, se curar, limpar toda a tua sombra no fim de semana? Não vai, então tu não vai despertar a consciência crística. E a consciência crística é o que tu acessa da graça divina. Não é uma coisa que eu quero despertar a consciência crística agora. Não. Tu tem que entrar em ressonância com ela. Por isso que eu falo tanto sobre ela. Para que tu conheça ela, para que um dia tu possa se sentir familiar da consciência crística, não achar mais isso uma blasfêmia, algo inatingível, algo... Quando eu comecei a falar de consciência crística, gente, quando eu falava de consciência crística, eu falo de consciência crística no centro espírita, as pessoas me olham com o olho desse tamanho, assim, ou é louca, ou é blasfêmia, né? Porque eles não sabem nem o que é a consciência crística e acham que é um negócio assim que, meu Deus. Então vocês cuidem do que vocês fazem, com quem vocês se relacionam, do que vocês escutam, né? E há aquelas pessoas que tem aquele jeitinho bem namastê. Ó, veio até uns balão pra nós. Então, assim, cada um se engana com o que quer, cada um acredita no que quiser, mas se tu quiser conhecer Deus, tu vai ter que te amar. Tu vai ter que te curar, tu vai ter que olhar tuas sombras, tu vai ter que olhar que tu é malvado sim, que tu é egoísta sim, que tu não é perfeito não, limpar tudo isso, perdoar tudo isso, ver que tu tem posse sobre teus filhos, que tu quer que teu marido seja como tu quer, que o teu filho, que o teu marido, que o teu chefe, tu quer que o mundo seja como tu quer, para que tu seja feliz. Isso é puro egoísmo. Quero que tudo fique assim para eu sentir paz. Não é assim que funciona, gente. Mas isso tu só vai conseguir no processo, experimentar isso no processo. E eu vou estar aqui. Vou estar aqui para te dar ajuda, suporte, orientação e puxar tuas orelhas quando precisar. De uma parte ser egoísta, birrenta. Criança de 2 anos birrando, o que é isso? Criança de 40, de 50 aqui birrando, mas parem com isso, né? Porque a gente é assim, eu era assim. Eu tive uma sorte, gente, mas uma sorte que quando eu tava no processo eu achava que era um azar, que eu não tinha ninguém para conversar. Mas eu tive uma sorte de não ter ninguém para conversar sobre espiritualidade, sabe por quê? Porque ninguém ia poder me ajudar. Porque, primeiro, ninguém ia estar passando pelo que eu estava passando, que eu estava em um processo de iluminação espiritual. Ninguém ia entender o que eu estava falando. Ninguém ia acreditar em mim. E as pessoas iam me olhar como louca, iam me internar, me levar para o psiquiatra, porque eu parecia louca e eu me sentia louca. Eu duvidava de mim, gente. Por isso que eu digo, quem tem essas visões, mesmo com ayahuasca ou sem ayahuasca, ou com respiração, ou sei lá o que, quem tem essas visões e acredita que elas são a verdade e não duvidam, precisam de internação psiquiátrica. Porque, gente, não tem como, gente, tu só tá acessando o teu subconsciente. Não é assim que funciona, entende? Não é assim que funciona.
tá? Não é assim. Eu gostaria de te dizer, ó, é só tu fazer uma oração e tu tomar um negocinho e acessar ali a consciência, subconsciente, e tudo que tu vê lá é verdade. Se fosse, todos veriam a mesma coisa. Ah, mas todos veem as mandalas. Sim, mas ninguém entende nada, né? E nem sabe o que são aquelas mandalas. Poucos sabem o que é. E os que sabem não conseguem interpretar. Porque as mandalas, na verdade, muitas dessas mandalas, elas são a tua vida. E dependendo do formato, da cor que tem, é um trauma, um episódio. Às vezes dessa vida, às vezes de vidas passadas, às vezes de relacionamento, às vezes de propósito de vida, às vezes pode ser milhões de coisas. Para interpretar um daqueles desenhos dentro da mandala, meu Deus. E aí a pessoa não entende nada sobre nada, meu Deus. Já disse, e concordo com Jung 100% nisso. Ninguém se ilumina vendo figuras de luz. Ninguém. Não tem como. Né? Começar com eu sou. Não, mas tu tem que saber que tu é o teu filho. Tu tem que primeiro fazer pra ti, Rose. Não tenta fazer pra ele, porque o problema da tua vida não é teu filho, é tu. Faz pra ti. Depois tu faz pra ele. E vai vendo quando o teu coração fala. E aí vai acontecendo, tá? Nós colocamos nos filhos a frequência e conseguimos tirar. Faz o ritual. Ah, sim, pra ensinar ela a fazer isso aí, né? O ritual está no link... Onde encontro o ritual? Gratidão, Fernanda. O ritual desse mês de fevereiro de 2026, eu vou dizer a data, porque esses vídeos vão ficar ad eterno, como diz o professor Eli Couto. Aí eu espero, gente, eu vou tirar essa frequência, mas eu não quero que o meu trabalho seja póstumo, sabe? Se eu puder pedir para Deus, eu pediria que o meu trabalho pudesse chegar, quem tiver que chegar nessa vida, para que eles possam receber o conforto de ter alguém que se importa com eles, encarnado. Porque era tudo que eu queria no meu processo. E eu gostaria de dar isso para as pessoas. Então eu peço isso, Deus, se for possível. Mas que seja feita a tua vontade, que é a minha internamente, então assim será. Gente, eu quero agradecer a todos vocês que estarem aqui. O ritual desse mês vai ser dia 28 de fevereiro, no sábado de manhã. Ele tem umas 3 horas de duração, mais ou menos, tá? Antes eu dou um entendimento, conforme a orientação para cada ritual é um pouco diferente. Tem algumas coisas que são semelhantes, mas muitas coisas são diferentes. E depois eu faço o tratamento, que é o atendimento, que é onde eu limpo as chagas, que as feridas de alma, limpa essa vida, vidas passadas, o grupo familiar, as futuras gerações. A gente entra nos teus 7 corpos, sabia que a gente tem 7 corpos, e limpa um por um. Físico, energético, que é o dos chakras, o emocional, que é onde tu guarda os traumas e as emoções, o mental, que é onde tem as tuas crenças que te impedem de ter sucesso, o amor e uma vida legal. Os kármicos, que são no corpo 5, que é o mental superior, que são os acordos kármicos, que é principalmente vidas passadas, mas também tem coisas dessa vida. O que tu curar nessa vida, tu cura em todas as vidas, porque elas estão acontecendo simultaneamente, no tempo e no espaço. Tudo que tu tá vivendo agora é reflexo de todas as tuas vidas, então curando aqui, cura em todas. E aí depois a gente entra no corpo de Cristo, que é o búdico e átmico, e aí cura tudo que tem para baixo. É isso que é feito no ritual, tá? E aí eu ensino vocês a dar manutenção de tirar e colocar as frequências. Eu tiro e coloco as frequências necessárias e ensino vocês a fazer isso também, tá? E vocês não podem ensinar isso, porque vocês não têm autorização para isso. Vocês só têm autorização para usar. Então entra no link da bio, no meu Instagram, e lá vocês vão receber as informações do ritual, tá? Nos meus stories do Instagram também. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui.
Muito, muito obrigada. Tô tão feliz de ter voltado. A próxima vez espero. Ainda não vou poder estar maquiada essa semana, mas a partir de semana que vem eu vou estar mais gata, mais linda, né? Já que a gente vai falar de auto-amor e autoestima. E aí a gente dá sequência para tudo isso. Ai, fico tão feliz de fazer esse trabalho, gente. Vocês não têm noção. Tu vê, né? A tua autoestima, ela não é dada pelo externo. E nem pelo conhecimento que tu tem, nem pelo poder que tu tem. A tua autoestima, ela é dada pelo amor que tu sente. E só quem sente isso vai saber. Porque uma autoestima no corpo, ou na sabedoria, ou qualquer coisa nesse sentido, ela é superficial. E quando tu começar a desmontar os arquétipos, aquilo que tu pensava que tu era, a tua personalidade, tu vai ver o quanto nada disso tem sentido. E aí, se tu tem a verdadeira autoestima, que é a autoestima do amor interno, pode o mundo inteiro falar o que for, fazer o que for, e tu nem tá. Tu nem tá. Porque tu tá bem, tu te ama. E todo dia que eu vejo vocês me dizendo, ai, Ana, que linda, que linda, que linda. Pelo amor, né? Mas eu vou ficar linda, não se preocupem. Por fora também. Cada vez mais. Estou sendo regenerada pela graça. Essa é a graça que você está recebendo, esse amor agora. Gratidão, Deus abençoe grandemente vocês. Nos abençoe, né, Rose? Somos todos o mesmo ser. E eu vou ensinar vocês a ficarem bem aterradinhos. Meus alunos não vão ser os alienados que precisam de psiquiatra. Meus alunos vão ser aterrados, operacionais no mundo, caridosos, amorosos, bem-sucedidos e unificados a Deus. É isso que eu quero para vocês. Aí, Ana, tu quer tudo. Eu quero tudo. Deus é Pai, é nosso Pai, nós somos filhos dele. Então, sim, eu quero tudo. Por que a gente acha que para ter uma coisa tem que não ter outra? Tem que ter tudo, tudo, tudo. Porque Deus é assim, abundante, né? Um beijo, gente. Até amanhã.